Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí, então para o nosso próximo capítulo do livro Ponto de Inflexão. Momentos que está nos trazendo grande sabedoria, insights, nova maneira de pensar sobre a vida e sobre tudo aquilo que fazemos. No fundo, o simples fato de ouvirem, mesmo de um estranho, uma linguagem de encorajamento aliada à apresentação de uma nova perspectiva que empreendedorismo proporciona. Abrem-se portas para novas possibilidades e a vontade de viver, de conquistar, se renovam. Também há muitos casos de empresas que foram criadas e ideias saíram do papel. Não é com pouca frequência que recebo mensagens de agradecimento de quem já colhe frutos de seus projetos. Não consigo imaginar e quantificar o número de empregos e riquezas gerados. Isso, seguramente, é parte de uma remuneração indireta que recebo todos os dias. A propósito, eu costumo dizer que eu sou profundamente recompensado, não apenas financeiramente pela divulgação de meus projetos, ainda que de forma orgânica e despretensiosa. A percepção da importância do trabalho que faço me dá um grande sentimento de que minha contribuição está muito além do que esteja relacionado aos meus interesses pessoais. Já é parte do meu propósito de vida e significado, que me traz uma alegria não se pode comprar em uma farmácia ou mesmo ser prescrita por um médico. Laboratório, algum seria capaz de produzir uma droga capaz de me proporcionar o prazer de saber que meu trabalho impacta bilhões de pessoas, homens, mulheres e crianças que terão ao menos uma chance de viver, mesmo que eu, que vivi, ainda vivo, toda essa transformação promovida por este furacão chamado geração de valor. Ainda fico surpreso e quando escrevo sobre esse tema neste momento, fica evidente o impacto que todo esse processo causou em pouquíssimo tempo em minha imagem, catapultando minha expressão pública e resultados empresariais para outro nível. No entanto, é fundamental constatar que, se no momento em que eu estava mais ocioso em Orlando, em 2011, por estar finalmente tendo sucesso em meu projeto de gestão à distância, eu tivesse escolhido ocupar o meu tempo vago com atividades voltadas para mim mesmo, para o meu próprio prazer, o que seria merecido depois de quase 2 décadas trabalhando arduamente, nada disso teria acontecido. Ou seja, quando eu poderia ter gastado o meu tempo para me acomodar ou curtir a vida, eu decidi continuar a produzir, pensando em colaborar com jovens que estavam dando seus primeiros passos. Resolvi retribuir, trabalhar voluntariamente, sem ganhar nada, ou melhor, pagando para trabalhar. Mais do que isso, produzindo e escrevendo best-sellers e realizando palestras e doando todo esse recurso para nossos projetos sociais e como consequências que jamais imaginei. Tudo isso reverteu e se reverte para mim de forma brutal. Na realidade, essa é a forma que escolhi de curtir a vida. Quanto mais faço de forma despretensiosa, percebo que mais recebo de volta. Assim, sendo, no dia em que eu decidi criar o Geração de Valor com a finalidade de colaborar voluntariamente com jovens através de meu conhecimento e experiência empresarial, um grande ponto de inflexão se formava diante de mim. Não tinha a menor ideia da dimensão que tudo isso tomaria. Tenho a consciência de que ajuntei bastante, mas não posso negar quanto mais dou, mais recebo. Aqui eu quero parar para fazer umas reflexões com vocês e
prestem bastante atenção no que a palavra de Deus diz. Todas as vezes que eu leio essas frases e essas passagens do livro ou da vida do Flávio Augusto, eu não estou fazendo essa leitura aqui como muitas pessoas talvez possam pensar, que eu estou o bajulando ou procurando o exaltar ou puxar saco, né, como diz a gíria das pessoas, por conta de quem ele é, por ele ser um bilionário. Não, nada disso. Longe disso. Muito pelo contrário. O que exatamente quero aqui mostrar é que a vida de uma pessoa, quando ela é vivida de maneira simples e humilde, mesmo que essa pessoa possua toda a fortuna que ela possa conquistar no mundo, ainda assim ela mantém-se na sua simplicidade, na sua humildade, e ela é capaz de viver como se ela não tivesse tudo isso. E o que exatamente eu estou querendo dizer, como se ela não tivesse tudo isso, é que ele continua vivendo de uma maneira simples, considerando a raiz dele, ou seja, de onde ele veio, sabendo e tendo consciência de que ele foi uma pessoa que veio da periferia, que ele sempre foi uma pessoa humilde, porém nunca deixou de acreditar e de lutar pelos seus objetivos. E o motivo pelo qual eu sempre falo dele dessa forma é para te inspirar, para você ter também a fé, a crença e a vontade de lutar, que você também pode vencer. Ou seja, o Flávio Augusto, ele tem 2 pernas e 2 braços, um corpo, uma cabeça, um cérebro, coração, tanto quanto você tem. De nada difere o corpo dele de você, a não ser que ele seja um pouco mais gordinho, ou um pouco mais magro do que você que está ouvindo, ou mais jovem ou mais velho, entende? Então, todos nós somos iguais, o que nos difere uns dos outros é o nosso comprometimento com aquilo que nós queremos fazer ou almejamos para as nossas vidas. Então, se você quer algo, lute, faça como ele fez e você poderá chegar onde ele chegou, ou talvez até mais longe. Depende da sua capacidade, do seu comprometimento e o quanto você se capacita e se empenha por isso. Agora vamos ler aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 16, uma confirmação da palavra de Deus no que ela diz. E não vos esqueçam da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, percebe aqui o quanto ele se doou de si mesmo. E isso é um sacrifício, é uma beneficência. Agora em Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que ele está fazendo aqui, na verdade, é exatamente isso. Ele poderia, como ele mesmo disse aqui, já estar curtindo a vida dele, vivendo aí para suas próprias paixões e buscando os seus próprios interesses, mas aqui agora ele busca fazer o quê? Levar as cargas uns dos outros, que é o quê? Assumir para si a responsabilidade de levar para as pessoas a fé, a crença, a motivação, o entusiasmo e a esperança de que se elas lutarem, elas com certeza vão conseguir vencer, assim como ele venceu. Agora em Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz: busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então aqui veja que ele não se separou, ele continuou trabalhando e agora de graça e se doando para as pessoas de maneira a levar o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua inteligência e toda a sua experiência e bagagem de vida para que as pessoas também possam acreditar que elas podem. Agora aqui ele diz que no último parágrafo: não posso negar que quanto mais dou, mais eu recebo. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Então fica aí para vocês essa reflexão e esse capítulo de hoje para vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo capítulo.